Pensamento preciso tem um só padrão, pelo qual se conduz nas relações com outros, e esse padrão é observado fielmente, quer lhe traga desvantagem temporária ou vantagem notável. Pois, sendo um pensador preciso, ele sabe que pela lei das probabilidades irá recuperar no futuro mais do que perdeu ao aplicar seu padrão em detrimento próprio temporário. Você pode muito bem começar a se preparar para entender que se tornar um pensador preciso exige o mais firme e inabalável caráter, pois pode ver que o raciocínio desta lição segue nesta linha. Não dá para negar que existe certa dose de penalidade temporária ligada ao pensamento preciso. Porém, embora isso seja verdade, também é verdade que a recompensa, no conjunto, é tão esmagadoramente maior que você pagará tal penalidade alegremente. Ao buscar fatos, muitas vezes é necessário reuni-los a partir da fonte única de conhecimento e experiência dos outros. Torna-se necessário, então, examinar cuidadosamente tanto a evidência apresentada quanto a pessoa de onde tal evidência provém. E quando a evidência é de tal natureza que afeta o interesse da testemunha que a fornece, haverá motivo para examinar tudo com mais cuidado ainda, pois testemunhas que têm interesse na evidência que oferecem muitas vezes cedem à tentação de colori-la e deturpá-la para proteger seu interesse. Se um homem calunia o outro, suas observações devem ser aceitas, caso possuam algum peso, com pelo menos um grão de sal proverbial da cautela, pois é uma tendência humana comum não encontrar nada além de mal naqueles de quem não gosta. O homem que alcançou o grau do pensamento preciso, que lhe permite falar do inimigo sem exagerar seus defeitos e sem minimizar suas virtudes, é a exceção e não a regra. Alguns homens muito capazes ainda não superaram o hábito vulgar e autodestrutivo de menosprezar seus inimigos, concorrentes e contemporâneos. Desejo chamar sua atenção para essa tendência comum, com toda a ênfase possível, pois ela é fatal para pensadores precisos. Antes de poder tornar-se um pensador preciso, você deve entender e levar em consideração que no momento em que uma pessoa começa a assumir a liderança em qualquer setor, os caluniadores começam a circular rumores e cochichos sutis sobre seu caráter. Não importa a solidez do caráter da pessoa ou o tipo de serviço que possa estar prestando ao mundo, ela não consegue escapar da atenção dessa gente equivocada que se deleita em vez de construir. Os inimigos políticos de Lincoln espalharam a informação de que ele vivia com uma mulher de cor. Os inimigos políticos de Washington divulgaram informação semelhante a respeito dele, uma vez que Lincoln e Washington eram sulistas, e a informação, sem dúvida, era considerada por aqueles que a espalharam a mais adequada e degradante que poderiam imaginar. Mas não precisamos voltar ao nosso primeiro presidente para encontrar provas da natureza caluniosa de que os homens são dotados, pois eles foram um passo além ao prestar tributo ao falecido presidente Harding e espalhar a informação de que ele tinha sangue negro nas veias. Quando Woodrow Wilson voltou de Paris com o que acreditava ser um plano sólido
para abolir a guerra e resolver as disputas internacionais. Todos, exceto os pensadores precisos, poderiam ter sido levados a acreditar, pelas informações do coro do dizem, que ele era uma combinação de Nero e Judas Iscariotes. Os politiqueiros, os políticos baratos, os políticos a serviço de interesses e os simples ignorantes, que não pensavam por si, uniram-se em um poderoso coro com o objetivo de destruir o único homem na história do mundo que apresentou um plano para abolir a guerra. Os caluniosos mataram Harding e Wilson. Assassinaram os dois com mentiras perversas. Fizeram o mesmo com Lincoln, apenas de maneira mais espetacular, incitando um fanático a apressar sua morte com uma bala. Estadismo e política não são os únicos campos onde um pensador preciso deve ficar em guarda contra o coro do dizem. No momento em que o homem começa a se fazer notar no campo da indústria ou nos negócios, o coro entra em ação. Se esse homem faz uma ratoeira melhor do que o seu vizinho, o mundo inteiro vai bater à sua porta. Disso não há dúvidas. E na gangue que trilhará o caminho estarão aqueles que vão não para elogiar, mas para condenar e destruir a sua reputação. John H. Patterson, presidente da National Cash Register Company, é um exemplo notável do que pode acontecer a um homem que produz uma caixa registradora melhor que o seu vizinho. Ainda assim, na mente do pensador preciso, não existe uma centelha de evidência para apoiar as informações maldosas que os concorrentes de Patterson espalharam a respeito dele. Quanto a Wilson e Harding, podemos apenas julgar como a posterioridade irá vê-los, observando como os nomes de Lincoln e Washington foram imortalizados. Apenas a verdade perdura. Todo o resto passa com o tempo. O objetivo dessas referências não é elogiar aqueles que não necessitam particularmente de elogios, e sim dirigir sua atenção ao fato de que a evidência do dizem deve ser sempre o objeto de escrutínio severo, ainda mais quando é de natureza destrutiva ou negativa. Nenhum dano pode advir de se aceitar como fato evidências de rumores construtivos, mas o contrário, se aceito, deve ser submetido à mais detida inspeção possível, conforme os meios disponíveis de aplicação da lei da evidência. Como um pensador preciso, é o seu privilégio e dever aproveitar-se de fatos, mesmo que tenha que batalhar para consegui-los. Caso se deixe levar de um lado para o outro por todo tipo de informação que lhe chama a atenção, você nunca se tornará um pensador preciso. E se não pensa com precisão, não pode ter certeza de atingir o seu principal objetivo definido de vida. Muitos homens sucumbiram à derrota, porque devido ao preconceito e ódio, subestimaram as virtudes dos inimigos ou concorrentes. Os olhos do pensador preciso veem fatos, não as delusões do preconceito, ódio e inveja. Um pensador preciso deve ser como um bom esportista, no sentido de ser justo o bastante, consigo pelo menos, para procurar virtudes, assim como falhas, em outras pessoas,
pois não é insensato supor que todos os homens têm algo de ambas. Não acredito que possa me dar ao luxo de enganar os outros. Eu sei que não posso me dar ao luxo de enganar a mim mesmo. Esse deve ser o lema do pensador preciso. Supondo que essas dicas sejam suficientes para gravar em sua mente a importância de procurar fatos até ficar razoavelmente seguro de que os encontrou, vamos nos dedicar à questão de organizar, classificar e utilizar esses fatos. Olhe mais uma vez seu círculo de conhecidos e encontre uma pessoa e pareça realizar mais com menos esforço do que qualquer um dos associados dela. Estude tal pessoa e você observará que é uma estrategista no sentido de que aprendeu a arranjar os fatos para que a lei dos retornos crescentes, descrita em uma lição prévia, atue a seu favor. O homem que sabe que está trabalhando com fatos realiza sua tarefa com um sentimento de autoconfiança que lhe permite abster-se de contemporizar, hesitar ou esperar para se certificar do terreno. Ele sabe de antemão qual será o resultado do seu esforço. Por isso, age com mais rapidez e realiza mais do que o homem que tem que se certificar do terreno, por não ter certeza que esteja trabalhando com fatos. O homem que compreende as vantagens de procurar fatos para embasar seu pensamento avançou bastante no caminho para desenvolver um pensamento preciso, mas o homem que aprendeu a separar fatos importantes e não importantes foi ainda além. Esse último pode ser comparado àquele que utiliza um martelo industrial e executa de um só golpe mais do que o primeiro, que utiliza um martelo comum, consegue realizar com 10.000 golpes. Vamos analisar brevemente alguns homens que se dedicaram a lidar com fatos importantes ou relevantes referentes ao seu trabalho. Não fosse o fato deste curso estar adaptado às necessidades práticas de homens e mulheres do mercado de trabalho atual, voltaríamos aos grandes homens do passado: Platão, Aristóteles, Epicteto, Sócrates, Salomão, Moisés e Cristo. E dirigiríamos a atenção aos seus hábitos ao lidar com fatos. Entretanto, podemos encontrar exemplos mais próximos que servirão melhor a nosso objetivo nesse ponto específico, visto que o dinheiro é considerado hoje em dia a prova mais concreta de sucesso. Vamos estudar um dos homens que mais acumulou dinheiro na história do mundo: John D. Rockefeller. Rockefeller tem uma qualidade que se sobressai como uma estrela brilhante dentre todas as outras: o hábito de lidar somente com fatos relevantes referentes ao seu trabalho. Quando era muito jovem, e um jovem muito pobre, diga-se de passagem, Rockefeller adotou como objetivo principal definido a acumulação de grande riqueza. Não é meu objetivo, nem acarretaria qualquer vantagem particular, abordar o método de Rockefeller para acumular sua fortuna, a não ser observar que a sua qualidade mais pronunciada como base de filosofia de negócios é ater-se aos fatos. Alguns dizem que Rockefeller nem sempre foi justo com os concorrentes. Isto pode ou não ser verdade. Como pensadores precisos, deixaremos esse ponto intocado. Mas ninguém, nem mesmo os concorrentes, jamais acusou Rockefeller de fazer julgamentos rápidos
ou subestimar a força dos concorrentes. Ele não apenas reconhece os fatos que afetam seu negócio, onde e quando os encontra, como dedica-se a procurá-los até ter certeza de haver encontrado. Thomas Edison é outro exemplo de homem que alcançou grande sucesso e grandeza organizando, classificando e utilizando fatos relevantes. Edison trabalha com as leis naturais, portanto, tem que estar certo dos fatos antes de poder aproveitá-las. Cada vez que apertar um botão e acender uma luz elétrica, lembre-se de que foi a capacidade de Edison de organizar fatos relevantes que tornou isso possível. Toda vez que ouvir um fonógrafo, lembre-se de que Edison é o homem que fez isso, uma realidade graças ao hábito persistente de lidar com fatos relevantes. Cada vez que assistir imagens em movimento, lembre-se de que elas provêm do hábito de Edison de lidar com fatos importantes e relevantes. No campo da ciência, os fatos relevantes são ferramentas de trabalho. Mera informação ou rumor não tem valor para Edison. Todavia, ele poderia ter desperdiçado a vida trabalhando com isso, como milhões de outras pessoas fazem. Rumores jamais poderiam produzir a luz elétrica, o gramofone ou imagens em movimento, e caso o fizessem, o fenômeno teria sido um acidente. Nesta lição, estamos tentando preparar o aluno para evitar acidentes. A questão que surge agora é: o que constitui um fato importante e relevante? A questão depende inteiramente do que constitui o seu objetivo principal definido de vida, pois um fato importante e relevante é qualquer fato que você possa usar sem interferir no direito dos outros na realização desse objetivo. Todos os demais fatos, no que lhe diz respeito, são supérfluos e no máximo de menor importância. No entanto, você pode trabalhar tão duro para organizar, classificar e utilizar fatos sem importância e irrelevantes, quanto para lidar com fatos importantes e relevantes, só que não realizará muito. Até agora, discutimos apenas um fator do pensamento preciso, sendo este baseado em raciocínio dedutivo. Talvez aqui seja o ponto em que alguns alunos deste curso terão que pensar ao longo de linhas com que não estão familiarizados, porque chegamos agora à discussão do pensamento que faz muito mais do que reunir, organizar e combinar fatos. Vamos chamá-lo de pensamento criativo.